Tony Ferguson estava há aproximadamente 6 anos sem vencer nenhuma luta. Sua última vitória foi contra o já aposentado Donald Cerrone em 2019. Depois disso, foi só derrota atrás de derrota, 8 para ser mais exato, que é o recorde de mais derrotas em sequência da história do UFC, e que eu duvido muito que será superado. Esse retrospecto ruim destoa muito do lutador do passado, o bicho-papão que botava medo nos adversários, que ficou 12 lutas invicto, se tornando inclusive campeão interino da categoria peso leve. Agora o Tony Ferguson é um lutador semi-aposentado que não consegue vencer uma luta sequer, tanto que foi demitido do UFC. Mas ontem o El Cucuy teve a chance de mudar essa fase ruim no evento Misfits Boxing do youtuber Kiasai, onde enfrentou o influencer filipino Nathanael Bustamante, mais conhecido como Salt Papi, que poderia ser traduzido como Papai Sal ou Papai Salgado. E apesar de ter sido um influencer que ficou conhecido por fazer vídeos relacionados à comida, tinha experiência no boxe profissional, já tinha feito 8 lutas na nobre arte. Meu medo era o Tony Ferguson entrando lá, tomar um soco e acabar sendo nocauteado pelo Papai Salgado, já que existia uma grande diferença de idade. O Tony Ferguson já está com 41 anos, enquanto o influencer filipino tem apenas 31. E vimos na luta do Anderson Silva contra o Jake Paul que uma diferença grande de idade faz diferença sim no combate. Ou seja, esses 10 anos poderia ser determinante para essa luta. E posso te afirmar que com certeza no começo foi, já que o Salt Papi estava muito mais rápido que o Tony Ferguson. Estava conseguindo bater e sair com muita velocidade. Também estava se movimentando o tempo inteiro, evitando do Tony Ferguson mais velho e lento conseguir encurtar a distância para golpear ou encurralar o filipino. Tanto que o Salt Papi venceu os 2 primeiros rounds, estava conseguindo conectar os melhores golpes da luta, principalmente os de resposta, já que Tony Ferguson estava andando para frente o tempo inteiro, mas como o influencer estava mais rápido, estava conseguindo conectar com mais potência e velocidade. Só que no terceiro round, o Tony Ferguson começou a ir mais para cima e colocar um grande volume de golpes, graças também ao cansaço do Salt Papi, que já não estava mais movimentando tanto. Estava ficando mais encurralado e as suas mãos de contragolpe já não estavam mais tão potentes. Com o alvo praticamente parado, o Tony Ferguson começou a afogar o Salt Papi, colocar muito volume de golpes e ficou o tempo inteiro encurralando o seu adversário. Até que chegou um momento onde o Salt Papi se fechou de costas para as cordas, enquanto levava uma saraivada de golpes do Tony Ferguson, que obrigou o árbitro a encerrar o combate. Finalmente, depois de 6 anos, o Tony Ferguson teve uma vitória. Deve ter sido muito aliviante para ele, já que depois da vitória, ele simplesmente caiu de joelhos em lágrimas, chorando por conta da vitória. Com isso, Tony Ferguson agora é invicto na sua carreira profissional no boxe. Uma luta e uma vitória. Seria ótimo se ele aproveitasse esse momento para fechar a carreira, mas não vai acontecer. Tony Ferguson já avisou que vai continuar lutando no Misfits Boxing, o que me preocupa, afinal vão ser mais danos acumulados para um lutador que já acumulou muitos danos em toda a sua carreira. Eu, como fã do Tony Ferguson, esperava que ele se aposentasse há muito tempo, mas não vai acontecer, não tem jeito. Na luta principal do Misfits, tivemos o ex-campeão peso médio do UFC, Luke Rockhold, enfrentando também ex-UFC, que foi desafiante ao cinturão da categoria dos meio-médios, Darren Till. E não tivemos um combate competitivo. O Darren Till é 8 anos mais jovem, além de ser um striker de origem. O seu background é no Muay Thai. Enquanto o Luke Rockhold é um wrestler, a maioria das suas vitórias no MMA foram por finalização. E geralmente, quando conseguia algum nocaute em pé, era por conta dos chutes. Por isso, como é uma luta de boxe, só vale mão, o Darren Till era muito favorito. E não teve uma noite difícil. Conseguiu um knockdown no finalzinho do primeiro round, deu um apavoro no segundo, até conseguir o nocaute no terceiro round. O Luke Rockhold caiu de forma horrível, completamente apagado e com a perna torta. Essa é a terceira vitória no boxing que o Darren Till teve em 2025. Enquanto o Luke Rockhold perdeu para o Mike Perry no boxe sem luvas e agora foi nocauteado novamente. Para mim, esse é outro que está fazendo hora extra no mundo das lutas. Acho que o Luke Rockhold deveria se aposentar, ou no mínimo competir em uma modalidade mais adequada com as suas qualidades, como o Karate Combate, onde ele conseguiu uma vitória por nocaute no ano passado. Mas é claro, tudo que eu falei nesse vídeo foi a minha opinião e eu quero saber a de vocês. O que acharam da vitória do Tony Ferguson? Ele deveria continuar lutando? E o que acharam do combate entre o Luke Rockhold e o Darren Till?
O americano está fazendo hora extra no mundo das lutas? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Tô aqui no domingão trabalhando para trazer esse vídeo para vocês. Então, por favor, faz esse trabalho valer a pena deixando o seu like, que recompensa todo o meu esforço para trazer esse vídeo para vocês e também faz o meu conteúdo chegar em mais pessoas. Se inscreve no canal também. Cada vez que vocês se inscrevem, é um baita incentivo que vocês me dão para continuar. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E não deixa de assistir o meu último vídeo, onde eu falei sobre o Maurício Ruff. O UFC acaba de contratar o único lutador que venceu o brasileiro. Quer saber como foi essa derrota e como o destino dos dois está entrelaçado? Então você precisa correr para assistir. Então é isso, pessoal, e até o próximo vídeo.